O assunto que escolhi para falar com vocês é sobre o efeito fotoelétrico. Para isso, irei, a primeira parte, usar um simulador e, através do simulador, tentar discutir as principais características desse efeito. Então, vamos tentar entender quais são as principais partes desse simulador. Aqui eu tenho uma fonte de radiação. Essa radiação será sempre monocromática. Também possuo uma bateria, na qual eu posso fornecer uma diferença potencial entre os dois polos. Possuo um amperímetro, no qual eu consigo medir qual que é a corrente que está circulando nesse circuito. Possuo a propriedade de alterar qual é o comprimento de onda, ou seja, a frequência que a fonte vai irradiar. E também consigo controlar a intensidade dessa radiação. E a superfície da célula fotovoltaica que irei utilizar, o material é o sódio. Então agora com o experimento, a primeira coisa que vamos fazer é adicionar aqui a menor frequência do espectro visível, tá? Então, aumentando a intensidade, eu vou aumentar até 100%. Então eu vou aumentar a diferença potencial entre esses dois polos e vocês percebam que para essa frequência, esse comprimento de onda, o efeito fotoelétrico não ocorre. Quem explicou o motivo pelo qual não ocorre efeito fotoelétrico para algumas frequências foi Albert Einstein. Para tal, ele usou da teoria de Max Planck, que diz que a energia não é contínua, mas sim discreta, quantizada. Então, Albert Einstein disse o seguinte, que essa radiação que está incidindo sobre essa placa, ela é composta do que futuramente foi chamado de fótons, que são pacotes de energia. Então, para que eu consiga ter o efeito fotoelétrico, eu tenho que possuir uma radiação que cada fóton, a sua energia, seja superior à energia de ligação que esse elétron tem com esse material. Essa energia de ligação que o elétron possui com o material, nós chamamos de função trabalho. Então, para que ocorra o efeito fotoelétrico, a energia da radiação incidente tem que ser superior à função trabalho. Para eu descobrir qual é a energia incidente, basta eu multiplicar a constante de Planck vezes a frequência dessa radiação. Então, para que eu consiga ter o efeito fotoelétrico, o que eu devo fazer é aumentar a frequência. Como aqui o medidor de comprimento de onda e o comprimento de onda é o inverso da frequência, então se eu diminuir o comprimento de onda, eu estarei aumentando a frequência. Então, para a nossa superfície de sódio ali, vocês vão perceber. Bom, então para esse comprimento de onda, nós já podemos ter o efeito fotoelétrico ocorrendo. Então, o que nós podemos entender aqui? Que essa radiação com o comprimento de onda de 502 nanômetros, os fótons incidentes têm uma energia superior à função trabalho desse material. Então, o restante dessa energia é transformada em energia cinética nesses fóton-elétrons ejetados, tá? E o que acontece se eu aumentar a intensidade? Se eu aumentar a intensidade da minha radiação, o que eu vou perceber é que há uma quantidade maior de fótons incidindo no meu material. Com isso, eu vou ter mais elétrons sendo ejetados. Mas a energia cinética deles não varia. Por quê? Porque eu só estou aumentando a quantidade de fótons e não a energia de cada fóton, tá? Lembrando que cada fóton vai interagir somente com o elétron. E a gente diz que essa interação é quase como se instantânea. Para que eu consiga aumentar a energia cinética desses fótons elétrons ejetados, o que eu devo fazer é aumentar a energia de cada fóton. Para isso, o que tenho que fazer é aumentar a frequência de cada fóton. Então, a partir do momento que eu aumento a frequência de cada fóton, vocês podem perceber no esqueminha que eles estão se movimentando com maior energia cinética, tá? Então, e se eu aumentar a intensidade, vocês percebem o seguinte, que eu tenho um aumento de corrente aqui. Por quê? Porque eu tenho mais fótons interagindo com mais elétrons nesse material. Então era isso a simulação do efeito fotoelétrico, e agora eu vou mostrar um experimento com algumas fotocélulas onde ocorre o efeito fotoelétrico. Bom, então aí está o esqueminha do circuito que eu montei. Ele é composto de duas placas fotovoltaicas, um voltímetro, que para determinar a diferença potencial entre essas duas placas, e o amperímetro determina qual que é a corrente que
essas placas fornecem, tá? O que eu vou fazer é interligar ela numa carga. Essa carga, na verdade, é uma bateria. Então, eu vou carregar uma bateria através dessas duas placas. Beleza? Então, aí está o conjunto experimental que foi mostrado no circuito anterior. Pois bem, então ali nós temos as duas placas células fotovoltaicas. Elas são da empresa Heliodynamic, uma empresa totalmente brasileira. E elas são feitas, cada célula dessa, de silício monocristalino, sendo encapsulado com acetato de vinil etileno, tá? Então aí somam no total 60 células fotovoltaicas. Então, seguindo nosso circuito, discutido anteriormente, aí nós temos os dois medidores e a bateria. Pois bem, aí vocês podem perceber o seguinte, que essas 60 células aí até que produzem uma corrente razoável, está chegando aí próximo dos 7 mA, tá? Então essa é a corrente proveniente das duas placas. E agora nós vamos falar um pouquinho da diferença de potencial. Então, essas duas placas juntas fornecem uma diferença potencial de aproximadamente 15,7 volts, tá? Essa tensão é uma tensão contínua, devido ao fato que ela produz uma tensão contínua, essas duas placas, né? Eu tenho um polo fixo positivo e um polo negativo. E aí no meio nós temos a bateria. No caso, estou carregando a bateria. Então, esse seria o experimento demonstrativo do efeito fotoelétrico. Queria agradecer a todos. Valeu, até a próxima.